Olá pessoal, nessa videoaula abordaremos como construir um gráfico de Gantt utilizando planilhas de Excel. Primeiramente, para quem não conhece gráfico de Gantt consiste em barras coloridas, um diagrama formado por barras coloridas que permitem ao gestor de um projeto acompanhar a execução de diferentes tarefas, seja ela de forma individual ou simultânea, durante a execução, durante o planejamento e execução de um projeto. Aqui, por exemplo, eu simulei uma situação em que algumas pessoas, alguns alunos, vamos dizer, resolveram fazer uma rifa. E aí aqui tem as tarefas que devem ser executadas para que essa rifa seja, portanto, impressa, vendida e ocorra o sorteio do prêmio. Simulei aqui que o grupo também se reuniu e definiu as datas para cada uma delas, a data de início para cada uma das tarefas e, nesse caso, a duração. Essa última coluna, ela não é digitada, ela é, na verdade, determinada ou preenchida por fórmula, uma fórmula de soma normal. Então, aqui eu tenho uma fórmula que determina a soma do início mais a duração. Então, veja bem, se eu copiar essa fórmula, eu tenho as demais datas já com os resultados. Ok. Vocês devem concordar comigo que fica difícil acompanhar cada uma das tarefas, ou talvez 2 ou 3 tarefas ao mesmo tempo, por tabelas. Porque as tabelas eu tenho texto, tenho números, e isso dificulta bastante sua leitura no ponto de vista gerencial. Então eu vou clicar aqui do lado, aqui, por exemplo, e pedir para inserir um gráfico. Nesse caso, um gráfico de barras empilhadas, barra 2D, correto? E esse gráfico, da forma como eu selecionei, percebam que não veio nada aqui. Porque quando eu não seleciono nenhuma das células, eu posso selecioná-las depois. E é isso que eu vou fazer agora. Clicando com o mouse no botão direito do mouse, eu vou pedir para selecionar os dados. E aí vou adicionar os dados, deixa eu centralizar aqui, vou adicionar os dados conforme eu necessito. Então, veja bem, o nome da série eu vou colocar o início, ok? Os valores da série eu vou apagar o que já vem pré-digitado pelo programa e vou selecionar esse intervalo aqui correspondente ao início. Percebam que ele já montou umas barras no gráfico, as barrinhas azuis. Correto? Mas como o gráfico é de barras empilhadas, eu posso adicionar mais um. Eu vou adicionar mais uma série. Nesse caso, vou dar o nome de duração, apagar o que vem pré-digitado pelo programa e determinar esse intervalo de dados. E nós temos agora, olhem lá, tá? Barras azuis e barras laranja. As azuis determinam a data e a laranja a duração da tarefa. Percebam aqui que eu tenho números ao invés das tarefas. E eu preciso, para ficar melhor, para que eu consiga ler isso aqui, que as tarefas venham para cá e não números. Então, agora eu vou usar o outro campo aqui, para edição de rótulos no eixo horizontal. Aquela hora eu trabalhei no vertical. E eu vou pedir para editar. E ele está me pedindo qual o intervalo de dados que ele quer, que eu quero que ele coloque naquele ponto. Então, olha só, selecionando, eu já tenho as tarefas lá, pessoal, olha lá, ok? Então, percebam ainda que as tarefas estão invertidas. O orçamento dos prêmios está aqui, o orçamento dos prêmios está em último aqui. Mas isso a gente vai resolver daqui a pouquinho. Então, eu dou um ok, pronto, nós já temos, então, nosso gráfico previamente montado. Agora, algumas formatações, e eu já vou deixá-lo bem fácil de ser lido. Uma das primeiras formatações é mudar a cor dessa barra azul aqui, porque eu não vai ter muita serventia para mim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esses dados, eu vou formatar esses dados, formatar a série de dados, olha só, ele vai abrir uma aba lateral aqui. Eu venho, clico aqui no preenchimento
e vou pedir para que essa barra que está azul fique sem preenchimento. Olha lá. Com isso, ela desaparece. Vou fechar para ficar melhor para visualizar. Ok? Então, vejam bem. Aqui, eu tenho as datas de forma difícil de ser colocada também, de ser lida também. E eu vou formatar o eixo, volta novamente as funções, e aqui no número eu tenho a seleção de datas, perceba que ele está aqui com data de dia, mês e ano, e eu vou pedir para dia e mês somente, ok? Ainda clicando em cima da data, clicando com o direito, eu peço para adicionar linhas de grade secundárias. Isso me dá uma visão melhor, isso me define melhor os limites entre as barras. No horizontal, vou pedir para adicionar as grades secundárias também, e nós teremos um gráfico agora todo reticulado. Percebam que fica um intervalo entre a primeira tarefa e o início do gráfico em si. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, para melhorar, eu vou definir intervalos para o eixo X, para o eixo horizontal, e o intervalo agora é a data. Uma sugestão para que eu encontre a menor data, ficar procurando aqui qual é a menor, é claro que aqui aparentemente está tudo já na ordem correta, eu vou copiar, vou mandar colar especial e colocar valores. Olha só, uma vez colocado, eu venho aqui e peço para classificar do menor para o maior. E ele vai colocar em ordem do menor para o maior. Vou fazer isso com a outra coluna, ok? Por que eu vou fazer com as duas? Porque pode ocorrer da maior data estar aqui no meio, ó, em função do prazo que você determinou para cada uma das tarefas. Não é o caso do nosso exemplo, mas isso pode ocorrer em outras situações. Colar especial, valores, ok. Aqui, novamente, vou repetir o procedimento de classificar do menor para o maior. Então, aqui eu tenho o menor, eu vou destacar aqui para ficar melhor, e aqui a maior data. Certinho? Venho novamente aqui no eixo, mando formatar o eixo, e olha aí, ele está me pedindo qual o limite mínimo. Então, eu vou digitar esse número aqui, 42.303. Aqui, eu digito o maior, que é 42.359. E olhem aí o que eu tenho de apresentação do meu gráfico. Ok? Vamos colocar agora as atividades em ordem. Então, eu venho formatar eixo. E olha aqui, ó, categorias em ordem inversa. Ok? Olha lá, ele trouxe as atividades e trouxe a duração junto com ele. Certinho? Então, vejam bem, nosso gráfico está pronto, nosso gráfico de Gantt. Propositalmente, eu coloquei alguns valores aqui relativamente irreais para um projeto. É claro que todo projeto é fictício. Mas para vocês verem que o gráfico ele tem condições de responder imediatamente à variação. Então, vamos dizer que você não gaste 10 dias para fazer o orçamento dos prêmios de uma rifa. Que com 2 dias você já realiza esse orçamento. Que o orçamento dos blocos, a mesma coisa. O orçamento dos blocos, a mesma coisa. Que a gráfica tenha pedido 15 dias para imprimir. Olha aí, então o seu gráfico vai mudando, vai modificando conforme as novas condições que você vai implementando. Vamos colocar 2 dias só para a definição da data do sorteio. E 2 dias também para a definição do local do sorteio. Então percebam que, olha lá, ó, o sorteio da rifa
olha que interessante, ele vai ficar por último, depois que todas as atividades forem executadas. Então, usando o gráfico de Gantt, permitam só dar um close maior para vocês aqui. Se eu me guiar pelo gráfico de Gantt agora, eu consigo ver de uma forma muito mais clara quais são as tarefas que estão sendo executadas, as que foram executadas. Se, por exemplo, eu posso determinar a mesma equipe, duas tarefas diferentes, percebam que a impressão da rifa que é uma tarefa que vai ser executada, mas não é diretamente por alguém da sua equipe. Você vai contratar uma gráfica para fazer isso. Então, nesse caso, a distribuição das rifas, quando eu mexi no prazo aqui, ele sobrepôs. Vamos voltar aqui, olha só. Vou colocar só 10 dias. Então, olha só. A distribuição das rifas só vai se dar depois da impressão. E enquanto eu vou fazendo a distribuição, eu vou fazendo o cadastramento. Então, aqui sim eu tenho duas tarefas que serão executadas simultaneamente, mas que, olhando para o gráfico de Gantt, o gestor consegue determinar que são duas tarefas que podem ser executadas por uma mesma pessoa, por uma mesma equipe. Correto? Então, nós temos aí todas as tarefas distribuídas de uma maneira visual, de uma maneira fácil de ser gerenciada. Então, muito obrigado. Quem gostou da aula, cadastre no canal e vocês vão ficar sempre a par de novas publicações. Até a próxima.